Senhoras e senhores, saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou falar uma história para você agora meia confusa, como sempre acontece aqui no nosso país, né, no Brasil. Tudo é supremo, tudo é não sei o quê, um negócio meio estranho. O Alan dos Santos, há pouco tempo agora, ele meio que discutiu com uma jornalista, né, sobre vazamento de print de conversa, que ele acusa, aliás, ela acusa ele de prints que foram vazados, etc e tal. Eu não acompanhei isso, porque eu não dei muita importância para isso. Tinha tanta coisa, né, para a gente falar aqui. Eu pensei que essa seria uma coisa meio que pessoal entre ela e ele lá, né? O Alan dos Santos. Acho que é a Juliana, né? Aí o que que aconteceu referente a isso? A Juliana, ela entra com processo contra o Alan dos Santos por causa do vazamento dessas mensagens. E foi distribuído já no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei como, tão rápido. Nós, advogados aqui, para a gente chegar ao Supremo demora milhares de anos. Eles, com dias, horas, chega lá. Eu não sei o que é isso. Tá. E aí foi distribuído. E a relatoria desse processo, adivinha? Quem é ele? O ministro Alexandre de Moraes. Me parece que isso não é nem sorteio, né? Me parece que fala assim, ó, você pega isso, você pega aquilo. Tá. Outra inconsistência, de novo, eu sempre falo sobre isso. A jornalista e o Alan dos Santos, que também, salvo engano, ele é jornalista, né? E mesmo se não fosse, você vai entender onde eu quero chegar. Pessoal, jornalistas não têm foro privilegiado. Eu sei que é cansativo, eu sei que é chato a gente ficar falando, mas como que vazou o print ali? Vazou não, né? Ele próprio publicou, se não me engano, falando da prisão de Bolsonaro, né, etc. Eu vou ler para você a matéria, só para vocês entenderem como isso funciona. Não tem foro. Essa moça não tem foro. O Alan dos Santos, ele não tem foro. Por que eu sei que ele não tem foro? A nossa Constituição Federal, ela diz que quem tem foro, pessoal, é deputado, senador, ministro de Estado, né? Não é advogado, não tem, jornalista não tem, eu não tenho. Você entendeu, pessoal? Mas, enfim, o Brasil, tudo pode, tudo acontece. O Moraes se torna relator da ação de jornalista contra o Alan dos Santos, tá? O STF distribuiu ao ministro Alexandre de Moraes, já distribuiu, né? Tá, então tá. A ação da jornalista Juliana Del Piva contra o Alan dos Santos. Vamos lá. A jornalista acusa Alan de forjar mensagens atribuídas a ela. A defesa da jornalista pediu no dia 27 de junho, pessoal, 27 de junho. Nós estamos aqui, ó, hoje, ó, 6, 7, né? Hoje é 6, 7. Ó, 27, 28, 29, 30. Poucos dias, cara. 10 dias. Mas tá. Ele pediu, então, no dia 27 de junho, que determine uma perícia, pessoal, perícia nas mensagens que Alan dos Santos atribuiu à jornalista. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele já se manifestou também. E ele pediu à PGR que se manifeste no processo. No dia 21 de junho, o Alan dos Santos, aqui está falando, publicou mensagens atribuídas a essa jornalista, em que ela citava um suposto plano do ministro Alexandre de Moraes para prender Bolsonaro. Eu não li esse sprint, tá, pessoal? Alan está fora do país desde 2001, quando Moraes pediu um mandado de prisão contra ele, né, aquele inquérito lá das milícias que não acaba nunca, tá?
Ele hoje mora nos Estados Unidos, né? Se não me engano aí. Tá? E os Estados Unidos negou a extradição do Alan dos Santos, né? Que foi pedido. É o sonho de Moraes trazer o Alan dos Santos de volta para cá. Porque o sonho dele é prender, né? De Moraes é prender. Tanto o Alan dos Santos quanto o Oswaldo, tantos outros aí, Oswaldo Eustáquio, tantos, inclusive o Oswaldo Eustáquio, né? Ele foi indiciado essa semana. Próximo passo agora é se torna réu ou será inocentado, mas você sabe como que Moraes trata isso, e depois, logo em sequência, vem a condenação. Vamos lá, o que, que acontece agora? Em relação a essas mensagens. A PGR se manifesta, o advogado da jornalista quer que faça uma perícia, é designado um perito judicial. E aí ele é nomeado pelo Moraes para que ele faça, então, ali, perícias nessas mensagens. E ele, depois de constatar ali a veracidade ou não desses processos, ele vai emitir ali um parecer daquilo ali, né? Um parecer técnico, alegando se essas mensagens foram falsas, fraudulentas, enfim, né? Ele é que vai decidir isso aí. Mas a defesa também do Alan dos Santos pode também contratar ali uma perícia independente, né? Independente, um outro perito também pode fazer. Mas a verdade é uma só, né, pessoal? Uma só. Um outro perito que for ali designado pela defesa ou pela acusação, ele tem também que fazer um trabalho técnico e um trabalho bem sério, né? Porque ele vai emitir um laudo também, tá? Um laudo dando ali a veracidade dessas mensagens ou não, porque aquilo ali tem consequências. Porque ali ele coloca o nome dele, a assinatura dele, o carimbo dele, isso vai chegar no judiciário. Já pensou se um perito vai lá e falsamente, né, ele já está investigando algo para ver se é falso ou não. Aí ele emite um laudo falso, por exemplo, dizendo a não realidade, pode-se contratar um outro, que a verdade, pessoal, ela só tem uma, né? Conheceres a verdade e ela te libertará, né? Isso é Bolsonaro que sempre fala isso, né? E aí sim, constatando ali essas mensagens, se são falsas ou não falsas, aí aplica-se a penalidade, né, pessoal? Se é verdade ou não, eu não sei, mesmo se eu tivesse lido, pessoal, a gente não pode também aqui falar se é falso ou não, né, pessoal? A gente também tem que ter responsabilidade. Vamos aguardar o final desse processo para que a gente possa ver de verdade o que, que aconteceu. E o Alan também dizer, né? Ele sempre está dizendo ali, por que dessas mensagens, por que, que ele printou isso aí, vazou. Deve ter algum motivo nisso aí. E ela também, né? Poder se defender. E aí? E aí, o Moraes, no final disso tudo, ele vai poder dar a sua decisão sobre isso, né? Se condena alguém, se não condena. Só sei que a jornalista, sim, acionou o STF e já está na mão do ministro Alexandre de Moraes essas mensagens, né, esses prints aí que o Alan dos Santos soltou. Eu volto a dizer, eu não li esses prints, tá? Porque tinha outras coisas, etc, para a gente falar e tal. Eu não dei muita importância a isso, mas agora que chegou ao ministro, a gente tem que começar a ficar de olho, né? Por que que isso aconteceu? É bom a gente entender, né? Eu acho que o Alan dos Santos, ele não ia. Isso eu estou dizendo, viu, pessoal? Não ia. Ele que tem milhões de seguidores e as contas caem, depois ele faz, aí as pessoas seguem ele de novo. Ele é um grande jornalista. Agora, eu acho muito difícil também a pessoa ir lá e postar, printar uma conversa e soltar. Ele sabia que o mundo inteiro ia ver aquilo, que não fosse também verdade. Né? Você concorda comigo? Porque a verdade vai aparecer.
né? Do outro lado, essa moça, que eu não conheço, soube dela agora, essa Juliana, ela também, olha só, chegar até o Supremo Tribunal Federal dizendo que as mensagens não são dela. Você vê que um lado e do outro lado, você vê que situação. Agora, eu não sei, né, se ela está com medo também, porque fala de prisão de Bolsonaro, etc e tal. Isso é coisa muito séria, né? Esse plano para prender. Não tem que ter plano para prender ninguém, né? Isso não tem plano. Isso é coisa de bandido, negócio de plano para prender, para fazer, né? A justiça ela não tem plano. A justiça ela julga conforme as provas no processo. Não tem que ter plano para prender alguém. Isso é coisa. Isso é um absurdo. O processo ele vai se seguindo, mediante prova, ampla defesa. Agora, o plano, outra coisa, né? Outra coisa que está errado nesse processo. Eu já falei que eles não têm foro. A outra coisa que está errada nesse processo é o quê? É ele ser o relator. Isso não faz sentido. Por que falo isso? O plano é para prender quem? Moraes. Ou seja, ele não pode julgar isso, meu Deus. Ele não pode porque a vítima é ele. Dá para você entender? Então, o juiz ele tem que ser imparcial. Neste caso, pessoal, eu vou julgar uma ação que eu estou até o pescoço, o plano era para prender eu mesmo. Não faz sentido. O 8 de janeiro, mesma coisa, que dizer que tinha um plano para matar ele, para sequestrar, lembra? Ia jogar no canavial, levar para Goiânia, sei lá o que, lembra? Essa história toda, decepado em praça pública, sei lá, umas doideiras que ele falou aí. Ele próprio falou, ele próprio se comprometeu. Porque como que ele vai julgar as pessoas que iriam fazer isso com ele? Não pode. Não pode, porque ele vai julgar com raiva. Juiz não pode julgar, pessoal. Nem no amor, nem na dor. Deu para entender? O que é o amor? O juiz pode julgar a mãe dele? Não, o irmão, o parente? Não. Por quê? É óbvio que ele vai inocentar. Amor, a dor. Ele não pode julgar o inimigo dele. Né? Imagina uma cidadezinha pequena que só tem um juiz, isso acontece muito. Aí o cara vai lá, atenta contra a vida lá do filho do juiz. O filho do juiz. Aí o juiz vai, só tem ele pode julgar esse cara? Não, claro que não. Doutor, o cara tem que ser condenado mesmo, tentou. Sim, eu concordo. Mas ele não. Um outro juiz vai julgar ele conforme ali, ó, direitinho, a lei. Porque ele vai julgar com muita raiva, né? Ele vai julgar isso com ódio. E não pode. Juiz tem que ser. Juiz também não pode ficar dando declaração igual aqueles ministros do Supremo faz. Gilmar Mendes adora fazer isso. Aquilo me parece isso, eu vou julgar dessa forma. Não, o juiz não tem que dar entrevista dessa forma. O juiz, ele conversa nos autos. O que é conversar nos autos? É decisão do processo. Quando eu protocolo um processo, e que eu quero rapidez ou alguma coisa assim, mesmo sendo óbvio, eu vou lá e despacho com o juiz. Excelência, eu protocolei esse número de processo aqui, ó. Eu queria que o senhor olhasse com carinho isso aí, porque a mulher fez isso, o homem fez isso, preciso disso, papapá. Mesmo que tem tudo para eu ganhar aquilo. O juiz, ele nunca pode falar. Ele fala assim, dá o número aí, doutor. Eu vou dar uma olhada. Pronto, é isso. O juiz, ele não pode falar assim, é? Ixi, não, eu vou condenar o cara. Não, ele não pode falar. Uma, porque ele nem viu o processo ainda. E outro, porque ele não pode se manifestar dessa forma. Aí ele olha, analisa e muitas vezes ele dá a decisão favorável e às vezes não, porque é ele que tem que dar o parecer. O advogado, ele não dá a decisão. O advogado bom, ele recorre, vai lá, despacha, mas a decisão final é do homem, né, pessoal? É dele, não é nossa. Então,
Tá tudo errado no Brasil, tá? Me ajuda curtindo, me ajuda compartilhando.